Sim. Vamos agora à reação do presidente Lula a esse novo tarifaço americano. Olha aí, Ari, a manchete 3 da Fernanda. Vamos lá. Lula diz que Marco Rubio não gosta do Brasil e que foi pego de surpresa com novas tarifas. Ele falou que não tolera viralatismo e não admite traidores da pátria. Fernanda. Exatamente. Essas falas do presidente Lula aconteceram hoje pela manhã nessa reunião ministerial que ocorreu aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Durante todo o tempo, o presidente Lula demonstrou que o Brasil tentou sim fazer negociações com os Estados Unidos e que em nenhum momento o governo brasileiro se negou a entrar num consenso com o governo americano. Ele disse que ficou sabendo da notícia dos tarifaços através das redes sociais e que essa não é uma relação correta entre dois líderes de Estado. A gente tem esse vídeo onde ele fala sobre isso, vamos acompanhar. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdade, porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil, é o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil. Em uma outra fala, Amadeu, o presidente Lula fala sobre o secretário Marco Rubio. Ele diz que falou ao presidente Donald Trump que tem ciência de que Marco Rubio não gosta do Brasil e chamou Rubio de um latino frustrado. Vamos ouvir. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Lula, a todo momento durante a reunião, destacou que está aberto a dialogar, que não quer guerra com outros países e que aceita fechar parcerias. Agora, ele deixou claro que não vai permitir que nenhum país venha para o Brasil para explorar recursos, como, por exemplo, as terras raras e deixar o Brasil sem nada. E que quem quiser explorar terras raras terá que conversar diretamente com o governo federal. Vamos acompanhar. O Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terras raras aqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos, vai ter que conversar com o governo brasileiro. Acabou, sabe? Aquela história de levar todo o nosso ouro para fora para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, sabe? Depois levar todo o minério de ferro como continuam levando e a gente ganha menos do que deveria ganhar com isso. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Lula destacou mais uma vez a frase que ele havia dito ontem, que não aceitará que o Brasil seja tratado como uma republiqueta. A partir de agora, ele começa esse alinhamento junto ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, para negociar a redução ou a exclusão dessas tarifas propostas aí pelos Estados Unidos. Tem que conversar com o... Não mesmo, não é isso? Ok, vamos lá. Vamos para a análise aqui. Eu quero começar com mais uma informação. O presidente Lula, nessa
fala aos ministros, ele disse que não ia participar do G7, a cúpula dos países ricos, que vai acontecer em Evian, na França, 15 e 16 de junho. Mas, diante do tarifaço, ele vai. E é possível, inclusive, que ele encontre lá o presidente Trump, porque está na agenda do presidente norte-americano a ida ao G7. Então, não está descartada essa possibilidade de que os dois se encontrem. E, uma vez se encontrando, possam fazer ali um diálogo, algum momento de reunião rápida que seja, para tratar do tema. O presidente Lula diz que entende esse lado ideológico do governo do Trump. Marco Rubio, o próprio J.D. Vance também é assim. Aliás, eles brigam para saber quem é o mais radical dentro do governo do Trump, mas que ele quer preservar uma relação mais direta com o Trump, que é um homem, de acordo com o Lula, um homem mais negociador, mais pragmático, que entende as necessidades americanas e do Brasil, e que os dois têm que tratar de negócios e não de ideologia. Então, nesse G7 pode acontecer esse encontro. Agora, sobre essa nova taxação, Ari, eu quero começar com você, porque um dos pontos que os americanos colocam o dedo contra o Brasil é no nosso agro, especialmente na criação do gado, dizendo que o Brasil, nas suas fazendas, ele ataca o meio ambiente e há fazendas que tratam os funcionários quase como semi-escravos e que, por isso, o nosso agro tem que ser taxado, assim como os dos outros países sancionados, aliás, ainda não foram sancionados, mas recomendados pela Secretaria Econômica dos Estados Unidos. Mais uma desculpa esfarrapada baseada em fake news. O agro brasileiro é um dos mais mecanizados do mundo. Inclusive, e infelizmente, isso faz com que o nosso agro gere menos empregos diretos do que poderia gerar, porque ele é muito automatizado. E os salários do agro, eu e Amadeu Campos temos um podcast sobre o agronegócio no Piauí, no Brasil, que está disponível, inclusive, no nosso canal Pode Jogo, que nós fizemos com 2 advogados especialistas no assunto. Um Pode Jogo, é. Pode Jogo, e eles deram, inclusive, a média salarial do agro. É uma média alta. Por quê? Porque são trabalhadores especializados em comandar uma máquina pesada. Não é que eles têm um curso superior, mestrado, doutorado, não, mas eles têm um nível de especialização muito alto, mesmo aqueles que não têm um alto nível de instrução formal. Isso é fake news. E outra coisa, chega a ser bizarro usar uma desculpa de que o Trump e o governo americano está preocupado com a proteção ambiental. Pelo amor de Deus. E então, proteção a trabalhador. No governo anterior, cujo o ministro era o Ricardo Salles, que odiava o meio ambiente, o ministro do meio ambiente, que odeia o meio ambiente, hoje é deputado federal. O Trump fazia vista grossa. Aí agora que o desmatamento tem caído ano a ano, ele critica o ataque ao meio ambiente, é isso? Do ponto de vista político, em Alessio, como é que fica o agro que deu apoio a Bolsonaro 2 vezes, em 18 e em 22, e agora dá suporte ao Flávio, e sendo alvo das sanções do Trump? Como é que fica? Amadeu, na primeira taxação, inclusive, que o Brasil conseguiu, é bom lembrar, reverter ou pelo menos mitigar os efeitos, o agro já tinha se manifestado de forma contrária a esse posicionamento da família como um todo, da família Bolsonaro. O Flávio hoje é o expoente desse grupo, mas a gente sabe que a grande influência ainda é do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o agro, naquele momento, já vinha tentando mudar um discurso, ou pelo menos neutralizar um discurso mais político, tentando levar ali para a questão mesmo das tarifas, da negociação. Chegou, em muitos momentos, inclusive, a negociar com a época, ainda ministro Fernando Haddad, sobre as possibilidades, né, sobre as negociações, sobre como se comportar diante daquelas tarifas naquele momento. E foi bem sucedido. Naquele momento, houve até, em dado espaço ali, uma boa relação entre o governo Lula e o agro. Chegou até a se comentar de que estariam mudando de lado, um pouco viagem, né? Mas essa possibilidade. Mas naquele momento tinha sim uma boa relação, tanto é que se aproximou muito do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad. Hoje,
mais uma vez, a direita, com essas empreitadas aí na tentativa de fragilizar o Brasil e o governo Lula nesse momento economicamente para se aproveitar mais na frente nas eleições, novamente empurra o agro contra o seu próprio grupo, levando eles para a base hoje do presidente Lula, por mais que de forma indireta, mas isso aproxima em um ano eleitoral cada vez mais alguém, ou um grupo, na verdade, que já tem uma rejeição histórica ao PT, já tem uma rejeição histórica ao Lula. Então, politicamente falando, é mais uma vez empurrar um grupo importante do Brasil para a esquerda, ou para o presidente Lula. Então, talvez é um tiro que saiu pela culatra. Rapaz, esquece o agro votar no Lula. Essa é uma hipótese, na minha visão, né? Impossível, até porque nessa semana está tendo uma feira agropecuária em Minas Gerais e quem foi convidado lá foi o Tarcísio, quem foi convidado lá foi o Flávio, o Lula nem convidado foi. Fala, Franci. Olha, Amadeu, o Rubio, ele parece que tem uma obsessão pelo presidente Lula, porque desde a época em que ele não pertencia ao governo Trump, ainda durante a gestão Biden, em que ele já era um dos grandes apoiadores da eleição do Trump, que foi eleito um ano depois, ele já publicava uma série de críticas ao presidente brasileiro, inclusive artigos em jornais estadunidenses. Inclusive, aqui eu recordo uma citação do Marco Rubio em relação ao Lula sobre um encontro que o presidente teve com o Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia. E em um dos trechos ele cita o seguinte: vocês se lembram quando os democratas e a imprensa progressista afirmavam que Lula era um aliado da democracia? Eles deveriam lembrar que Lula está interessado em si mesmo e no Brasil, mesmo que isso signifique se curvar ao regime genocida da China. Fecha aspas. Então, o Marco Rubio, Amadeu, ele vem constantemente atuando junto ao clã Bolsonaro, ele que é muito próximo ao Eduardo, ao Flávio e ao Paulo Figueiredo, para prejudicar o Brasil, fazendo ali a cabeça do Trump. Claro que tem ali também um ingrediente do Trump, mas eu coloco mais na conta do Rubio do que do presidente dos Estados Unidos. Não é só o Rubio, não. Ali o entorno do presidente Trump todinho é ideológico. O Trump é o menos ideológico. Vamos lá, para usar aqui uma figura de linguagem, doutor Ari. O Trump é o adulto na sala, nas reuniões. Você imagina o grau de ideologização do governo americano. O Trump é o adulto na sala, o Donald Trump. E eu já vou aqui para ouvi-lo, viu, doutor